Muito bem-vindas. Agora a gente está aqui na 11ª lei do Clube do Livro, pensar com exatidão. Então vamos lá. Quando Napoleão fala que pensar com exatidão, o que a gente sabe sobre o que é pensar, vamos começar a quebrar um pouquinho alguns conceitos, que nem pensar. Quando eu falar, eu estou pensando, a gente pensa com a nossa memória, com aquilo que a gente já sabe. A proposta que ele traz aqui é a gente realmente pensar, parar para analisar, tanto que ele traz alguns pontos extremamente relevantes, porque a gente tem a questão da sugestão e da autossugestão, que influencia no nosso pensamento. Alguém chega com alguma informação para você, e aí, com base naquela informação, você vai pensar, sendo que você não apurou. Ele fala muito a importância dos fatos. Tem duas coisas aqui que ele traz extremamente importantes quando ele fala da questão do pensar com exatidão. Então, primeiro é a questão dos fatos. Poxa, quando eu penso com exatidão, eu tenho que separar fato de observação. Então, a pessoa está me trazendo uma observação ou é um fato? E quando eu penso em fato, tem duas situações. Tem o fato importante e o fato não importante. Porque tem coisa, é um fato, mas não tem importância. E não é que não tem importância para o outro, mas não tem importância para você, ou de repente não tem importância para você naquele momento, de repente não tem importância para você conectado com o teu objetivo naquele momento. Então, olha o que realmente é pensar, é analisar sempre com base em fatos. Então, ele traz como isso é em primeiro lugar. Porque, como eu estava dizendo, as pessoas trazem, eu ouvi no jornal, fulano falou, eu vi tal coisa. Mesmo que ele tenha visto mesmo, e ele traga como fato, além da questão do que eu falei, que é importante e o que não é importante, ele também traz aquilo de uma forma com as percepções dele. Então, olha o quanto uma informação pode trazer para o seu pensamento, que é uma sugestão que ele está trazendo, para você poder pensar como ele, ou acreditar no que ele está querendo e pensando. A importância do fato. E a gente vai avançar um pouquinho mais, porque olha que interessante, da mesma forma que ele traz para a gente ser bem analítico, ele traz pontos aqui também, o quanto o pensamento nos conecta, aí depende de cada linguagem, né? Mas com uma intuição, com uma informação que ainda não está tão clara assim para você, mas que te permite acessar algo que está além daquilo que você já sabe. Como que você acha, gente, se a gente começar a pensar nas grandes criações, como que a pessoa teve aquele insight? Ela se permite, ela, né, traz ali uma necessidade, uma informação, alguma coisa, ela se permite pensar além daquilo que está registrado na memória dela, e ela permite como se fosse um vazio aqui em torno. Se ela começar a acessar tudo que ela já viu, ou começar a procurar coisas que estão ali visíveis no entorno dela, é um pouco mais do mesmo. Agora, quando ela se permite realmente, poxa, a pensar de uma forma analítica, e deixar um espaço para poder acessar esse campo das ideias, deixar fluir, aí ele está acessando o que ele chama aqui de uma inteligência criadora, que a gente pode chamar de intuição ou alguma outra, né, cada um dá um nome para isso, mas que existe. Essa área criativa, ela precisa da parte analítica para você poder separar o que é importante e o que não é importante. Sim, agora do outro lado, eu preciso deixar um espaço para criar, para viajar mesmo, para fantasiar, para imaginar, para poder acessar esse lado criativo, esse espaço que está aqui em branco. Tá vendo o que que ele traz aqui como riqueza? Olha só, ele traz outras questões aqui que eu quero até ler o que ele traz, mas aí, gente, agora eu assumi que eu não consigo ler sem óculos, então vamos lá, né? Ele traz aqui, ó, eu até coloquei aqui a questão de como o pensamento ele molda nossas crenças e eu vou trazer para você depois uma imagem sobre isso.
Aqui na página 466, ele fala o seguinte, espera aí que eu vou ler aqui exatamente o que ele está trazendo, que é bem relevante. 466, traz aqui. Que ele fala que é por meio do pensamento criador. Como o indivíduo pode conseguir a força da inteligência infinita? Que é isso que eu estava comentando com vocês, acessar esse campo aqui não visível, por meio do pensamento criador. Para tornar clara a maneira exata como isso se faz, chamarei agora a atenção para algumas das precedentes lições deste curso. Então, ele está trazendo coisas que ele já trouxe aqui para a gente. Na segunda lição, até certo ponto, em todas as outras lições seguintes, o leitor deve ter notado a frequência com que aparece o termo autossugestão. Sugestão, o que vem do outro. Autossugestão, o que eu estou sugerindo para mim. Autossugestão é alguém que faz a si mesmo. Voltamos agora a esse termo, porque a autossugestão é a linha telegráfica, por assim dizer, por meio do qual registramos no nosso subconsciente a descrição ou plano que desejamos criar ou adquirir de forma física. Tá, então vamos lá, para não ficar confuso isso aqui. Ele começa falando que pensar com exatidão, né, é você buscar fatos e não só o que a pessoa traz como observação, mas apurar se aquilo é um fato ou não. E aí eu preciso ainda filtrar depois se é um fato que é importante ou não importante. Aí sim eu estou analisando, eu estou pensando com exatidão. Esse é um ponto. Agora, quando eu quero trazer algo além e começar a aprimorar a forma como eu trago os pensamentos que estão registrados aqui comigo, eu preciso liberar esse espaço para poder acessar essa inteligência criativa, que ele está chamando aqui de pensamento criador. E para eu poder acessar essa inteligência, aí ele traz uma das formulinhas, né, que é a autossugestão. Depois ele traz aqui, olha, o subconsciente possui uma característica notável para o que eu quero agora chamar a atenção do leitor. Grava as sugestões que lhes enviamos através da autossugestão e invoca o auxílio da inteligência infinita para a tradução dessas sugestões na sua forma física. Né? Ou seja, aí para a gente poder, quando ele fala forma física, é uma ideia, algo que você pode materializar realmente. Então, você percebe a importância que tem, né? Por que que a gente já vem com as outras leis aí trabalhando a todo momento e a questão de entender que pensamento, toda vez que uma pessoa fala, quantas vezes você já ouviu? Ah, eu preciso pensar melhor, eu preciso pensar para decidir. Se ela está pensando, só trazendo a memória dela, tá lascada, porque ela vai tomar decisões com o mesmo padrão de sempre para ela poder tomar uma decisão e ter um resultado diferente, olha, presta atenção nesse ouro. Se eu continuo, eu vou tomar uma decisão, aí eu vou pensar, não, pera lá, deixa eu analisar aqui, 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 aqui. Se eu não tenho mais criticidade nessa minha análise, eu só vou fazer o que? A análise baseada no que eu já tenho de memória. E aí, isso não é pensar com exatidão, isso é só você trazer aquilo que você já tem de memória. Aí outra coisa que ele traz aqui, olha, a importância de você adotar um objetivo definido. Ele fala muito sobre isso, porque como que eu vou entender se o fato é importante ou não para mim, se eu não sei qual que é o meu objetivo? Eu tenho que ter uma base para poder analisar se aquilo é importante ou não. E ele traz aqui também, na página 475, quando a gente conecta isso tudo que ele está falando, desse pensamento, com o poder da mente. Por quê? Se o pensamento acessa uma memória, um registro que já está aqui no meu subconsciente, quem dita se aquilo é bom ou não? Quem dita se aquilo é bom ou não? Se só tenho registros. Aí entra essa parte da mente. E ele traz aqui, olha, na página 475. 475? Não, não. Peraí que eu errei a página. É 489. Peraí. Aí ele traz aqui. Todo pensamento é criador. Entretanto, nem todo pensamento é construtivo ou positivo. O pensamento magnetiza toda a nossa personalidade, atrai para nós as coisas objetivas que se harmonizam com a natureza dos nossos pensamentos. Ele está dizendo que o nosso pensamento é magnético. Ele explica em vários momentos aqui, que entra na lei da física quântica, aí já explicando, né, como que a gente
essa questão do magneto, a gente do ímã, né? Que você puxa, atrai para você na mesma frequência que está o seu pensamento. Por isso que é importante você desenvolver essa habilidade aqui dessa lei de pensar com exatidão, com criticidade, analisando os fatos e deixando espaço para você se conectar aí com a inteligência infinita. Aí ele coloca: temos procurado em todas as lições deixar muito claro que a razão pela repetição constante é o fato de que quase todos se iniciam no funcionamento da nossa mente, deixa, né, é o que fixa na nossa mente. Ele tem falado em todo momento a importância de duas coisas: da autossugestão, do que a gente está sugerindo para poder cravar ali na nossa mente, e de ter um objetivo principal definido. Aí eu quero mostrar para vocês aqui, olha, deixa eu trazer aqui para poder ilustrar isso que ele está falando. Olha só. Influência ativa ou passiva, ou seja, pensamentos, informações que chegam, ele até cita aqui, né? A gente tem livro, a gente tem pessoas, ele fala do ambiente também, porque as informações chegam para você, tá vendo ali teu cérebro? Pá, 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 chega um monte de informação. Quando essa informação vem até você, como uma sugestão ou como uma autossugestão, ela vai passar pelo seu filtro, que é o que você já tem de registro, que são suas crenças. E aí, se você não toma cuidado com isso, o teu comportamento vai ser baseado nisso. Então, alguém te falou alguma coisa, aquilo bateu num registro que você já tem, você se comportou baseado já num registro seu que alguém foi lá e sugeriu algo. Por exemplo, você está a fim de fazer uma viagem. E aí você pensa, poxa, tal lugar seria tão interessante. Aí alguém fala assim: ah, mas você sabia que esse lugar está muito perigoso ultimamente? As pessoas já não saem depois das 8 do hotel, estão com medo. Lá está muito perigoso. Ela deu uma sugestão. Você, em algum lugar, você tem medo de ser assaltada, você tem medo de passar por alguma situação. Então, ela te plantou uma semente que o lugar está perigoso. Então, você tem medo. Só que você não sabe se aquele lugar está perigoso ou não. Ela está trazendo essa informação. Ela pode trazer essa informação porque ela passou por isso lá, um assalto, alguém que ela conhece, ela leu alguma coisa no jornal. E aí isso bate em algum pensamento seu. E o teu comportamento, ou seja, a tua escolha, a tua decisão vai ser baseado numa sugestão que ela deu, que pode até ser um fato, que alguém passou por isso, e aí considera-se que é perigoso. Bate na sua crença, não quero passar por perigo. Seu comportamento não vai para aquele lugar. Você não para analisar mais. Você deixa aquela influência ditar a sua decisão. E isso acontece a todo momento. Eu dei um exemplo super simples, mas isso acontece a todo momento. Imagina no nosso negócio. Se eu quero desenvolver um trabalho mais forte dentro do meu Instagram, eu vou falar com pessoas que mal mexem com o Instagram, e não é com pessoas que são usuários. Usuário também eu vou falar, mas eu vou falar com pessoas que sabem a lógica de como organizar um conteúdo no Instagram, do que é interessante e do que não é. Porque essa pessoa que sabe, que tem resultado, que ensina pessoas a mexer com isso, ou que já alcançou o que eu quero alcançar, o que ela me traz de informação, os fatos que ela trouxer para mim, e o fato pode ser baseado na experiência dela que deu para ela, é muito mais importante para a construção do que eu quero do que uma pessoa que entra naquele outro grupo. Ah, não, nossa, Instagram, ixi, já não dá mais para ninguém, porque é algoritmo isso, porque é aquilo, ela está entrando no outro grupo dos que não deram certo. E aí, se eu ouvir essa outra pessoa, vai bater numa crença que todo mundo, de alguma forma, tem algum lugar, que, este caminho é difícil, se é difícil não é para mim. E aí eu abro mão porque eu estou ouvindo a sugestão errada. Aí que entra toda a questão da influência do ambiente. Percebe como está tudo ligado, gente? E ambiente tá conectado com o Mastermind, que é a primeira lei. E aí eu contei para vocês, Instagram é um objetivo. Então, olha só, o ambiente que eu estou, eu tenho um objetivo definido, mas o ambiente que eu estou, se ele não está alinhado para eu poder me influenciar ali para atingir meu objetivo, eu só vou me lascar. Porque tudo que eu ouvi de sugestão ali vai bater no meu filtro, que são as minhas crenças, que vai gerar o meu comportamento.
porque a forma como eu analiso é muito baseado no que alguém me diz que está no meu ambiente, me influencia fortemente, e aí bate numa crença minha, e aquela crença, ela ganha uma informação, bateu na crença, depende do tamanho da raiz que aquela crença já está em você, você não consegue nem pensar. A informação já vem para não. E se você parar para pensar, muito provável, a maioria das informações que vão vir para você através desses pensamentos são negativas para você alcançar o que você quer. Porque você está trazendo memórias que te limitam e não te possibilitam. Entendeu a importância de você desenvolver essa habilidade aqui, que é pensar com exatidão, de uma forma analítica, de que daquilo que te sugerem e do que você se autossugere também, e trabalhar a autossugestão de uma forma para que, quando alguém te trouxer alguma informação, alguma sugestão, como você está se autossugerindo coisas que são positivas e relevantes para você, você está já moldando as suas crenças para você começar a ter comportamento diferente. Então e ele fala muito dentro dessa lei sobre a autossugestão. Em vários momentos ele traz essa questão do poder da autossugestão. Ela sozinha não faz milagre, mas ela vai te ajudar muito quando alguma informação chegar para você, você poder definir se aquela informação é observação, é fato, que é a primeira coisa, sendo fato, se ele é importante ou não para você, o quanto aquilo é relevante. Percebe a importância de você desenvolver? E do outro lado, como citamos, tanto eu quanto Napoleão aqui, né? A questão de você poder começar a autossugestão também e deixar esse espaço para se conectar com o pensamento criador, com essa inteligência. Só que quando você está muito pautado nas memórias, que são as suas crenças, crença é memória, gente. Para formar uma nova crença, tem que formar uma nova memória. E aí eu preciso acessar esse pensamento criador, que é essa inteligência infinita que ele fala. Que aí é esse algo que eu ainda não conheço. Como que eu posso fazer isso? Autossugestão, novas conexões, novas informações, novos ambientes, para eu poder acessar essa inteligência que ele fala do pensamento criador, certo? Então, dentro dessa lei é isso, e dá para traduzir também um pouco dessa lei, se a gente quiser trazer algumas outras palavras, digamos, muito como o poder da nossa mente. A influência que a nossa mente tem sobre os nossos comportamentos. Só que quem dita, quem domina isso é a gente. Eu com a minha autossugestão, eu com o meu pensamento, pensando com exatidão, tendo essa criticidade de analisar, tendo esse cuidado do que eu vou trazer de influência, ou seja, de informações para entrar essas informações aqui e ir moldando as minhas crenças nos ambientes que eu vou me posicionando e me colocando, certo? Então, essa foi a 11ª lei. Agora a gente vai passar para outra lei no outro vídeo.